Fala moçada, tudo bem com vocês? Adriano de Cali por aqui mais uma vez e vamos prosseguir com os nossos tutoriais de pintura com marcadores à base de álcool. Então aqui ó, esse desenho já tem aqui também o vídeo completinho aqui no canal para quem quiser ver. Muita gente acha esse tipo de pintura basiquinha, simplesinha, porém se você dominar essa técnica aqui, que é uma técnica de cel shading, que é uma técnica um pouco mais brusca, né? Onde a gente consegue definir bem os tons, mas não tem aquela passagem, não tem aquela transição. Então quando você domina essa técnica, você vai conseguir fazer pinturas assim, que são um pouquinho mais profissionais, que tem ainda o cel shading aqui, né? Tem as passagens de tons, mas ele não tem o blending. Porém, se você dominar essa técnica, você já começa a fazer um pouquinho mais de transições e o desenho começa a ficar bem mais profissional do que o anterior. E você vai conseguir fazer umas pinturas assim, se você dominar a técnica, claro, e se você assistir o vídeo até o final, é lógico. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você domina a primeira técnica do cel shading, depois você vai estudar o blending, que são essas transições mais suaves, onde a pintura parece que uma vai entrando na outra, e aí você vai conseguir resultados assim, igual esse aqui do Homem-Aranha. E reparem que esse aqui do Homem-Aranha é um desenho bem antiguinho, ó. Ele já é de 2023 e vocês conseguem ver bem as transições de cores, essas passagens de tons bem mais suavezinhos do que a técnica cel shading, que é uma passagem mais brusca de tons. Aí depois que você começar a dominar essa técnica aqui, você vai conseguir fazer desenhos mais elaborados, desenhos até mais realistas, por assim dizer, né? É um desenho, claro, ele é um desenho mais cômico, mas ele já está puxado para o semi-realista, com a pintura de marcadores, com a pintura usando o blending, usando o cel shading. Aqui também, nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente consegue já ter um desenho mais semi-realista, por assim dizer, mas dá para chegar no realismo também usando essa técnica aqui. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito aqui com qualquer cor, saindo daquele nosso basiquinho, que foi aquele nosso peixe, que foi o primeiro vídeo aqui do canal a respeito de pinturas com marcadores, que é essa sériezinha que eu tô fazendo agora. Eu acho que a galera tá gostando, então vamos prosseguir, vamos dar continuidade ao nosso mini curso de pintura com marcadores. E voltando aqui ao nosso sketchbook, eu já deixei preparado aqui uma folha com uma esfera que eu já pré-desenhei ela. Eu fiz essa daqui primeiro, vocês podem ver aqui, ó, que foi feita com o marcador à base de álcool. Aqui é a minha folhinha de testes aqui, eu deixo ela embaixo para não sujar a folha de baixo. Isso é muito importante quando você está trabalhando com o sketchbook, até mesmo para não sujar a mesa da mãe de vocês aí. E aqui embaixo eu já deixei preparadinho outro círculo aqui para a gente transformar em esfera usando o azul hoje. Vamos sair um pouco do cinza, que a gente naquela aula passada a gente usou o cinza para fazer a nossa esfera, o cubo, o nosso cone e o cilindro. Então hoje a gente vai usar o azul para fazer essa nossa esferinha aqui. E eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui na dose com a borracha limpa-tipos, então eu vou só marcar um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem o que eu fiz e eu poder explicar melhor o que eu vou fazer. Então basicamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou reforçando agora o nosso desenho aqui para não ficar muito apagadinho. E eu vou fazer outras marcações aqui, ó. Eu vou marcar uma elipse aqui. Eu vou marcar outra elipse aqui. Outra aqui. Depois, se eu precisar, eu apago um pouquinho mais com a limpa-tipos. E outra elipse aqui. Para quê? Para que a gente possa respeitar a forma do objeto. Agora vamos para os materiais. Bom, os materiais que a gente vai usar são marcadores à base de álcool. E hoje eu vou usar os meus da Evoque, mas não é nem por as Evoques... o Ruhu, aliás, desculpa. É que na vez passada, ali dos Cavaleiros do Zodíaco, eu usei os da Evoque. Dessa vez eu vou usar os da Ohuhu, mas não é porque a Ohuhu é melhor, ou tem mais qualidade, ou tem mais pigmento. Não, é porque eu tenho mais tons com a Ohuhu do que o que eu tenho com a Evoque. Com a Evoque ia faltar tom, então vamos lá com a Ohuhu. Dessa vez. A próxima eu faço com a Evoque. Ou com as Copics também, mas Copic eu tenho pouco tom. Então a gente vai usar esse turquesa aqui, ó, que é um azul bem clarinho.
para começo. Depois a gente vai usar o Pastel Blue, que é esse daqui, que é um pouquinho mais escurinho, mas ainda tá na família dos azuis clarinhos, tá? São bem clarinhos. Depois a gente vai usar esse Fresh Blue, que é um pouquinho mais escuro do que o Pastel Blue. Aí a gente vai usar o Ice Blue, que é esse aqui um pouquinho mais escurinho. E o meu azul mais escuro dessa cadeia de cores que eu escolhi é esse Cerulean Blue. Ei, nomezinho, é um azul escuro. Não sei para que colocar esses nomes estranhos nas cores. É um azul escuro, o médio, o mais claro, clarinho e o bem clarinho. E pra gente começar, vamos começar com esse daqui que é o turquesa, né? Que é aquele azul turquesa. E sem mais delongas a gente já vai fazer todo essa parte de pintura aqui do nosso círculo. Nessa parte aqui, como eu já tinha explicado da outra vez, quando eu colori com o cinza, essa primeira parte aqui você não precisa ter muito cuidado. Claro que tem que respeitar a forma, senão depois você quer fazer uma esfera e acaba transformando ela num cubo. Então, um pouquinho de cuidado. Muita gente tem dúvidas sobre a folha que eu estou usando. Então, essa folha aqui é a folha do próprio sketchbook. É um sketchbook da Tilibra. Se eu não me engano, é 150 gramas a folha. Não é uma folha muito grossa, não é uma folha muito fina, mas ela é uma folha bem legal para trabalhar com marcadores. Podem ver o resultado aqui em cima. Ela não é uma folha ruinzinha para ser usada com marcadores. E hoje eu já estou indo direto ao ponto para a gente não perder muito tempo. Meus vídeos estão ficando muito longos e é legal, claro, passa a informação, mas se a gente ir com a informação direto ao ponto, melhor ainda. Então agora eu vou vir com o Pastel Blue, que é aquele nosso segundo, né? Que esse daqui é o primeiro mais clarinho, esse daqui é o segundo mais clarinho, aqui da nossa escala de valores, né? Então aqui onde eu fiz aquelas marcações, eu vou colorir ele todo, aqui ó, respeitando aquele esboço que eu já fiz. Por quê? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, ó, eu fiz aquele esboço ali, mostrei para vocês a divisão. Que depois é só você contar. Eu fiz 1, 2, 3, 4, mas a quarta é bem pequenininha aqui embaixo, tá? Aí depois vamos vir com o Fresh Blue, que é um pouquinho mais escuro do que esse Pastel Blue. Então eu vou respeitar a forma aqui do objeto, né? Aqui eu vou subir ali, já ir respeitando também a forma redondinha dela. Aí aqui eu posso vir até aqui em cima. Aqui eu venho com ela aqui com a ponta chanfrada, ó. E eu já vou delimitando essas áreas, ó. Pode fazer o cel shading mesmo, ó. Aqui a gente vai fazer uma técnica um pouco diferente do que aquela que eu sempre uso nos meus speed drawings, que é uma técnica onde eu já vou fazendo o efeito pronto, eu já vou levando ele pronto. Aqui não, aqui eu fiz o cel shading aqui primeiro, ó, bem marcadão mesmo, para depois a gente começar a fazer os efeitos. Agora, ao invés de eu vir com esse Ice Blue aqui, ó, eu já vou pular pro mais escuro, que é essa parte aqui, ó, essa parte mais escurona aqui, ó. Eu já vou com o Cerulean Blue. Nomezinho esquisito. Porém, essa parte desse azul escuro aqui, ó, eu não vou jogar ele até lá embaixo, aonde eu tinha demarcado essa nossa quarta elipse ali, né? Essa nossa meia lua. Eu vou jogar ele até aqui na metade, ó. Até aqui na metade, aqui ó, eu venho e já construo a forma do objeto, jogando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E por que que eu comecei com um tom mais claro? Eu não quero parecer repetitivo, mas muita gente às vezes chega nesse vídeo aqui e perdeu o fio da meada, não assistiu os vídeos anteriores. Então já uma diquinha também, se você está começando por esse aqui, volta a alguns vídeos que tem alguns que eu explico melhor o porquê que eu comecei com a cor mais clara. É o seguinte, e agora eu venho com o Ice Blue. É o seguinte, quando você está colorindo com marcadores, é mais fácil você escurecer a tua pintura do que você
clarear ela. Então é legal você começar com os tons mais claros primeiros e aí você vai escurecendo o desenho. Aí, como eu tô desenhando e explicando, eu tô colorindo e explicando, muita gente às vezes vem comentar aqui que eu tô errando o português, que eu tô falando mais menor, mais pequeno. Galerinha, é o seguinte, eu acho que, a não ser esse pessoal que trabalha com jurídica, professores de português, a gente não fala assim no nosso dia a dia, o português politicamente correto, entendeu? Então se concentra no desenho, porque às vezes fica achando pelo em ovo, aí não aprendeu a desenhar, por quê? Porque quis aprender a falar português corretamente. Então vai fazer aula de português, cara. Vai ser professor de português, mas não desenhista, cara. A gente tá conversando no dia a dia, é uma conversa mais suave, não quer dizer que eu não saiba falar as palavras. Quer dizer apenas que é uma conversa mais informal do que aquela que a gente, tem que falar assim, falar assado. Não, cara. Vai ser professor de português e não vai ser desenhista, ok? E aqui agora, por último, eu vou reforçar o nosso... Eu vou reforçar o nosso azulzinho mais clarinho. Ó. Até perdi o fio da meada do que eu tava falando. Agora, beleza. Agora o que vai acontecer? Agora a gente vai polir o nosso desenho. Utilizando ainda esse azul mais clarinho, que é o turquesa aqui desses tons aqui da Ohuhu. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a vir aqui, ó. Bem no cantinho. Eu vou afastar um pouco a minha mão para vocês poderem ver. Bem na borda de onde a gente fez esse pastel blue, a gente vai começar a colorir por cima dele. Agora é como se a gente estivesse polindo o objeto. Ó. Mas agora vai ficar mais escuro. Não, quando ele secar ele volta ao normal. Ali no comecinho, quando a gente começou, viu? É disso que eu tô falando. No comecinho, quando a gente começou. Quando a gente começou o desenho, ele estava bem mais escuro e ele foi clareando agora. Ó. Ele vai secando, ele vai clareando. Então eu já tirei agora um pouco dessa opacidade do nosso pastel blue e eu vou voltar com o pastel blue agora, porque senão ele vai ficar muito fraquinho ali, muito escondidinho. Então, ó, eu venho agora polindo com ele, com o pastel blue por cima daquilo ali que eu fiz com o nosso turquesa. Eu vou ir até o limite ali de novo, aquele limitezinho onde eu tinha delimitado com o lápis, né, que eu tinha feito o nosso esboço. Eu vou vir aqui, fazer aqui, e eu vou entrar um pouquinho mais aqui no turquesa para ele me dar o blending, a gente poder polir o desenho e ele me dar o blending. Aí, se acaso achar que foi demais, você volta. Agora pode ser com a pontinha menorzinha aqui, ó, com aquela pontinha normal do marcador, ó. Você volta e vai tirando toda aquela pressão que tinha ficado da tinta anterior. Se precisar voltar 10 vezes, 20 vezes, volta 10 vezes, 20 vezes até você conseguir fazer o efeito. Por isso eu aconselho agora no começo, quando você está estudando, fazer esses desenhos menores. Para quê? Para você não gastar muita tinta, para você não estragar muito papel. Então faz eles menorzinhos. Ou como eu disse em vídeos anteriores, que foi onde eu recebi as críticas, faz ele mais pequeno. Tá? Mais pequeno. Aí deve ser incrível eu falar mais pequeno e o cara não entender que é menor, né? Mas é que tem uma galerinha que gosta de chamar a atenção. Pior é que eu dei palco. Eu respondi. Devia ter ficado quieto. Mas enfim, ó, então vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, ó? Agora eu estou polindo o nosso desenho. Ó, e aqui nas bordinhas, entre o Pastel Blue e o Fresh Blue, eu estou fazendo menos passadas com o marcador para que não fique essas marcas, para que não fique aquela marquinha, aquela linha, né? Então, ó, eu passo um e passo o outro de novo,
até eu conseguir chegar no efeito. Claro que você não pode exagerar muito, porque como eu falei, ela demora um pouquinho a secar. Reparem que aqui, ó, onde já secou a área do turquesa pro pastel blue, ele já tá o efeitinho bem mais legal. Então é legal passar e esperar secar um pouquinho. Mas como eu já sei como vai ser o resultado, eu já fiz muitas vezes, eu vou colocando tinta ali até chegar no efeito que eu quero. Mas aí você em casa, você faz um pouquinho mais devagar. Você faz, espera secar um pouquinho. Aí se não deu o degradê, não deu o blending, você vai, volta, faz. Se precisar voltar 1000 vezes, faz 1000 vezes. Tá? Claro que não vai chegar a isso. Segundo especialistas, quando a gente faz 10 vezes a mesma repetição, já está chegando num ponto onde o nosso cérebro meio que decora como fazer, e aí a coisa vai ficando um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais fácil de ser feita. Não é que você decora, você entende como que é feito, e aí fica tudo mais fácil, tudo mais rápido. Ó, por exemplo aqui, ó, como ainda não secou bem o Fresh Blue, eu não precisei passar até em cima. Porém, eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho ali com o Pastel Blue para clarear um pouco. Claro que clarear o desenho é bem mais difícil do que você escurecer ele, mas eu vou tentar. Eu vou deixar secar mais um pouquinho para eu não fazer coisa que eu possa me arrepender depois do resultado. Então aqui, ó, eu venho passando nas bordas de cada cor e vou meio que dando aquela polida mesmo. É uma polida. Eu tô polindo ela para ela ficar bem mais brilhante e a passagem de tom fique mais suave. Aqui eu volto com o nosso Fresh Blue por cima mesmo agora do Ice Blue, ó, para que uma cor vá misturando na outra, porque infelizmente a gente não tem aquele efeito do lápis de cor, onde você alivia a pressão da mão, você aperta menos e o lápis de cor ele fica um degradê mais suave. Aqui no marcador a gente não tem como fazer isso. A forma que tem de fazer uma cor entrar na outra é essa daqui do blending. Ela é bem demoradinha, dependendo do desenho que você for fazer. E dependendo da folha também. Depois eu vou fazer, depois que essa aula aqui for ao ar, a próxima aula já está programada, que é um desenho demonstração usando a técnica e eu explicando como fazer o blending na prática, não só mostrando o desenho pronto igual eu fiz ali. Alguns desses desenhos até tem no canal, mas são speed drawns. O do Majin Buu tem o speed drawn, o do peixinho tem a aula completa e os outros não tem vídeo nenhum, são só as fotos mesmo, porque fazem parte do meu curso que eu ainda não lancei, infelizmente ainda não lancei. Mas aqueles outros fazem parte do curso. E aqui eu vou voltar com o Pastel Blue aqui, ó, na bordinha do Fresh Blue, que eu achei que ficou muito escura essa passagem. Eu quero uma passagemzinha um pouquinho mais clara, um pouquinho mais suave. E agora que ele está mais sequinho eu consigo essa passagem. Aí o problema é que como eu passei aqui, ó, eu não sei como que ele vai se comportar em cima do turquesa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar por cima do turquesa assim. Eu vou voltar aqui, ó. E vou clarear essa parte aqui também. Hoje tá um clima bem seco. Na real, todos os dias desse ano foram um clima bem seco. O que era para ser mais legal para pintura, mas não é. Ela acaba secando muito rápido e acaba não me dando o tempo de passagem de tons, então tá bem complicado. O tempo influencia bastante na hora de você fazer uma pintura com marcadores. Se for um clima muito úmido, vai demorar mais para secar. Se for um clima muito seco, vai secar muito rápido. E todos os dias desse ano têm sido bem complicados. Agora, enquanto seca essa parte e a gente vê se o efeito ficou legal, eu já vou aproveitar e vou fazer essa parte da sombra debaixo dela aqui, ó, pra gente já ter essa sensação de 3D, pra gente já ter essa sensação de realismo, como se essa nossa esfera,
Aqui no sul a gente chama de bulica. Essa nossa bulica aqui, ó, já tá bolinha de gude, né? Aqui no sul a gente chama de bulica. Eu já vou passando com um cinza. É o mesmo cinza que eu usei naquela aula passada. O C2, o C4 agora para fazer esse degradê mais escurinho aqui por baixo. E por último vai ser o C6. Aqui eu tô fazendo meio que rapidinho e tal, mas aí na sua casa, quando você for estudar, estuda mais lento, estuda com menos pressa. E sim, dá pra gente fazer também dá pra gente fazer o blending aqui no cinza também, ó. Porque como eu disse, se fosse um vídeo editado, eu conseguiria formar melhor as palavras para dizer para vocês. Porém, como é um vídeo no formato de live, não é uma live, mas é um vídeo no formato de live, às vezes eu acabo me perdendo nas palavras, eu acabo falando com vocês como eu falo com os meus amigos aqui, que eu não me preocupo com o erro de português com eles, porque eu sei que não vem ao caso. Não é o intuito da conversa. Então aqui, ó, eu acabei seguindo os mesmos passos essa de baixo de cima, e aí tem sempre o pulo do gato, né, que é a nossa caneta gel branca, que é onde a gente consegue fazer uns efeitinhos mais elaborados. Porém, a gente não quer esse efeito brancão, então o que a gente faz? A gente passa o dedo aqui, ó, e tira um pouco desse brilho dela, ó. Consegue deixar um brilhozinho um pouquinho menos brilho. Aí se você quer um brilho bem forte mesmo, você deixa ela assim, ó. Porém eu acredito que eu não quero. Eu quero um brilho, eu quero menos brilho. A gente faz umas sujeirinhas assim, ó. Aqui na sombra também é legal ter umas sujeirinhas de brilho ali que eu não fiz na de cima. E olha aí, ó. Estamos com a nossa esfera quase finalizada. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar é que vocês podem estar vendo esse nosso círculo aqui, essa nossa esfera, ela meia tortinha agora no final, mas ela não tá. O papel, ele molhou demais por causa da tinta, então o que acontece? Até ele secar bem, que vai de um dia para o outro mais ou menos, ele acaba dando uma enrugadinha, mas ó, se vocês repararem bem, ela não tá torta, foi o papel que deu essa dobrinha aqui no meio, ó. Então, é isso aqui. E para vocês que ficaram até o final, eu vou mostrar que essa técnica aqui, ela usada numa folha ideal, lembrando que esse aqui é um sketchbook, tá, galerinha? Esse aqui é um sketchbook, não é uma folha ideal para você fazer trabalhos profissionais, entre aspas, de novo, não é um papel para você fazer trabalhos profissionais. Porém, se você usar um papel de boa qualidade, por exemplo, esse daqui, da Canson, que é o Graduate, se eu não estou enganado, ele é um papel próprio para marcadores, o resultado fica bem melhor. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. O resultado do blending fica bem melhor. O resultado com uma técnica mista, que é uma técnica onde eu uso o marcador e depois eu uso um pouquinho de lápis de cor, só para integrar melhor os tons, para fazer essa transição um pouquinho mais, ficar mais legal, vamos dizer assim. Essa técnica mista, ela serve para deixar o desenho mais interessante. Aqui não foi com técnica mista e vocês podem ver que as sombras, todos os degradês estão todos em seus devidos lugares. Por quê? Por causa da folha. Quanto melhor a folha, melhor vai ser o resultado do seu desenho. E agora tá faltando uma coisinha, né? Tá faltando a gente assinar o nosso desenho. Então aqui vamos assinar todos os meus desenhos. Eu gosto de assinar para eu saber a data que foi feito, por exemplo, 2022, 2023,
né, 2021, quando o canal começou. E aqui tá o resultado, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se esse vídeo aqui foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, não esquece de deixar também aqui o seu comentário, qual é a tua dúvida sobre desenho, que se tiver ao meu alcance, eu ficarei muito, muito feliz em poder te ajudar. E se ainda não é inscrito no canal e tá assistindo nossos vídeos, tá gostando, se inscreve aí, dá essa força pra gente e a gente se vê no próximo desenho. Valeu!